Oi pessoal, meu nome é Gabriela, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Essa semana do Dia dos Namorados, eu planejei alguns vídeos especiais para falar sobre relacionamento, namoro e, mais importante, sobre casamento. Hoje, na segunda-feira, eu quero falar um pouquinho sobre as regras e combinados do nosso casamento, coisas que a gente estabeleceu antes de casar, coisas que a gente foi combinando e definindo agora no casamento mesmo. Eu acredito que conversar sobre isso, mais do que te dar uma lista de regras para você aplicar no seu relacionamento, talvez te faça pensar sobre combinados. Eu acredito que combinados são coisas muito importantes num relacionamento, nos poupa de muitos atritos e de muitos desgastes. Pelo menos essa tem sido a realidade aqui em casa, no nosso curto período de casamento. Nós temos 2 anos e meio de casados, mas apesar desse curto período de tempo, a gente já tem colhido bons frutos desses combinados. Eu sempre falo disso aqui e dessa vez eu quis listar algumas coisas para te fazer pensar sobre o seu próprio relacionamento também. O Pedro não tá aqui comigo para gravar esse vídeo, mas ele vai aparecer no vídeo de quarta-feira, onde nós vamos responder as perguntas que vocês nos fizeram aqui no YouTube, mas vamos deixar de enrolação e bora lá para as regras, né, para os combinados aí do nosso casamento. Uma das primeiras coisas que a gente definiu assim que a gente começou a namorar foi que nós não teríamos amizades com o sexo oposto fora do nosso relacionamento. Então, ali no namoro, claro que isso não seria, né, preto no branco ali no namoro, a gente ainda não tinha um compromisso para a vida, uma aliança diante de Deus como é o casamento. Mas ali no namoro, a gente já começou a envolver as nossas amizades ali que a gente tinha com o sexo oposto no nosso relacionamento. Então a ideia é que a gente não tivesse, né, eu conversinha com homens isolado do meu marido. Então hoje em dia todas as nossas amizades se dão muito num contexto de casal. Isso fica muito mais saudável. A gente não tem essa de o meu melhor amigo, aí tem o meu marido. Não, o meu melhor amigo é o meu marido e todas as minhas amizades com homens, com rapazes, se dão muito num contexto de amizade com meu marido também. Isso não é algo para nos restringir, muito pelo contrário, nós temos frutificado nas nossas amizades, né, através dessa dinâmica. A gente consegue receber pessoas aqui em casa, manter conversas muito saudáveis com pessoas do sexo oposto, mas nessa dinâmica aí de casal é algo muito bom pra gente e pro nosso casamento, porque, como eu já disse, o meu melhor amigo é o meu marido. De novo, isso não é algo restritivo. Na verdade, isso nos dá muita liberdade. Eu não preciso ficar, eu não gosto da fulana, olha aqui a conversa que tu tem com a ciclana e vice-versa, né? Não existe isso no nosso relacionamento, exatamente porque a gente já deixou isso pré-acordado lá no início. Então, é algo que nem passa pelas nossas cabeças. Uma outra regra é que nós tentamos ao máximo não falar mal do outro para outras pessoas. Isso não significa que a gente não possa conversar sobre situações ou até mesmo problemas do nosso casamento com outras pessoas. Quando a gente precisa de ajuda, a gente vai a certas pessoas e pede ajuda e explica a situação, diz o que está acontecendo, mas isso acontece também como um combinado. Então, vou sair aqui com a fulana e vou falar sobre isso, vamos pedir ajuda, vamos conversar, né? Mas falar mal só por falar mal, sabe? Infelizmente, eu vejo isso, eu posso falar isso pelas mulheres, né? Porque eu não tô em rodinha de homens, só eu de mulher ali no meio da rodinha de homens casados, né? Mas, infelizmente, eu vejo muito isso, que é uma prática muito comum no meio de mulheres casadas, de normalizar falar mal do marido, desde chegar só pra falar mal mesmo, como uma reclamação, tipo, parece que é normal você ficar reclamando do seu cônjuge, sabe? Mulher é tudo igual, homem é assim mesmo, e aí você começa a falar mal, num tom de piada, às vezes. A gente combinou que nem piada, que a gente não vai ficar reforçando, mulher assim mesmo, homem só faz isso, eu não aguento mais e tal. Não, a gente tenta ao máximo não fazer isso não é saudável, por mais que esse tom de piada, quando você vai lá falar com alguém do seu cônjuge, parece te aliviar ali de uma carga que você tá sentindo por causa de determinado comportamento do seu cônjuge, mas isso não vai ser saudável pro casamento. Então a gente tenta ao máximo um combinado, a gente não fala mal do outro, né? A gente não fala mal do outro para outras pessoas, a gente tenta resolver. Se eu tiver alguma coisa com o Pedro, não gosto disso, daquilo que ele faz, eu vou resolver com ele, porque eu só vou conseguir resolver dessa forma. A gente leva para outra pessoa quando a gente tá precisando de ajuda, e aí, né, de comum acordo, a gente vai pedir ajuda. Antes de falar da próxima regra, do próximo combinado, eu quero te dizer que tudo isso a gente viu de experiência de casais mais velhos, né, de casais casados há mais tempo do que a gente viu isso antes mesmo da gente
casar, né? Então já no namoro nós fomos instruídos acerca dessas coisas e a gente tem muito essa de aprender com a experiência das outras pessoas, sabe? Especialmente quando essas experiências estão baseadas em princípio bíblico, né? Então não falar mal do outro, isso é muito um amor, um cuidado que você tem com a outra pessoa. Então a gente não tá aqui, né? Eu não tô aqui falando dessas regras do nosso relacionamento pra dizer, olha, nós somos o casal, os sábios e tal, nos ouçam que aí o casamento de vocês vai dar certo. Porque, meu Deus, a gente tá começando a nossa vida de casado, né? Mas como eu disse pra vocês, é uma sabedoria de gente que mais velha, mais sábia do que a gente, com mais tempo de caminhada, que a gente começou a aplicar, né, no nosso casamento desde sempre, assim, e a gente sabe que a gente vai construindo e combinando muitas outras coisas, né? A gente tá só no começo, e aí eu resolvi compartilhar isso com vocês. De maneira alguma nós somos o parâmetro de casal, né, gente? Eu acho isso até ridículo, porque a gente tem muito pouco tempo de casamento. Uma outra regra que a gente tem é que as nossas senhas dos nossos celulares são iguais e um tem acesso ao celular do outro, né, sempre que quiser. A gente não fica mexendo no celular do outro, a gente não tem as senhas iguais pra dizer, olha, como a gente desconfia um do outro. Muito pelo contrário, é exatamente porque a gente confia um no outro, a gente não tem nada a esconder nos nossos celulares e a gente acredita que é uma prática saudável, que não haja segredos, que não haja algo restrito entre nós. Até uma questão prática, né? Enfim, a gente precisa ali do celular um do outro pra fazer alguma coisa, pra falar com alguém que o outro não tem um contato, e aí é alguma coisa mais prática também. E também de plena confiança, não tem segredos, não tem espaços restritos entre nós dois. Uma coisa que eu acho interessante de falar é que essas regras, né, para algumas pessoas pode parecer extremo, né, então quer dizer que minha esposa, meu esposo vai ter acesso aqui a tudo no meu celular, vai passar o dia futricando meu celular. Muito pelo contrário, né, a gente acredita que é melhor a gente estabelecer regras, aqui a gente tá bem, a gente tá, né, muito bem no nosso relacionamento, no nosso casamento, e aí a gente estabelece regras que vão nos prevenir de uma situação ruim, sabe? Que vai nos prevenir de um dia, não, eu preciso da senha do meu marido. Nossa, eu vou pegar o celular do meu marido enquanto ele tá ali pra poder ver. Não, eu já tenho acesso a isso, sabe? Então, são combinados que nos previnem, né, de chegar numa crise, num dia mau. Claro que a gente vai passar por momentos difíceis, a gente já passou por momentos difíceis, né, mesmo nesse pouco tempo de casamento, mas essas regras não é assim, eu vou esperar o extremo chegar pra eu poder combinar coisas. Eu vou combinar logo, né? Pra quem sabe eu nem viva coisas super extremas, né? Então é isso, essa é a ideia dos combinados. A próxima não é bem uma regra, é um costume que a gente estabeleceu aqui em casa e é muito a maneira como a gente quer tocar a nossa vida em família, que é nós fazemos pelo menos uma refeição juntos todo dia. Então, nós queremos muito ser essa família ao redor da mesa, né? Que vive ao redor da mesa. Pra gente, o coração da casa é a cozinha. A gente gosta de cozinhar juntos, né? Então, a gente quer que toda a nossa família cresça ao redor da mesa com esses costumes, né? De receber pessoas e ficar ali, de sentar e conversar e de ter tempo de qualidade juntos. Eu sou 100% tempo de qualidade, né? Na minha linguagem do amor. Então, a gente come pelo menos uma vez por dia juntos. As outras refeições, né, cada um tem ali suas coisas pra fazer, às vezes eu como junto com o Timóteo, e aí os nossos horários não se encontram, mas pelo menos ali, a hora do almoço, a gente vai comer juntos, a gente vai parar, a gente não fica com o celular fica, né, do lado ali, e a gente não olha o celular, a gente vai ter um tempo juntos, né. Então não foi algo que foi custoso, que, vamos intencionalmente fazer isso, mas a gente acabou fazendo, e a gente tem muito essa filosofia, né, de que, enfim, nós queremos estar ao redor da mesa como família. E aí, abrindo um parêntese de algo que a gente ainda tá construindo aqui em casa, né, é justamente essa questão do uso da tecnologia. Eu falei que a gente não usa o celular enquanto a gente tá ali comendo, que o foco é a conversa, e a gente pensa muito a respeito de como a gente quer moldar a nossa casa para que o foco seja a conversa, seja os nossos laços, né? E não a tecnologia. Então, sabe quando você só tá junto com outras pessoas da sua família para assistir um filme, para assistir TV e não tem um tempo de conversa mesmo, sabe? Então, a gente quer moldar a nossa casa até fisicamente para isso. Uma das coisas que a gente fez, né, e que a gente pretende continuar fazendo por muito tempo, a gente não tem TV. A gente não sabe se algum dia a gente vai ter TV. No máximo, a gente pensa, né, em ter um projetor que fica guardado. Tipo, a gente assiste um filme ali em família e depois a gente guarda, né? Porque a gente quer mesmo que os nossos momentos juntos se deem em torno da conversa
e não apenas do entretenimento. Não que a gente vai excluir o entretenimento da nossa vida. Eu mesmo tô gravando pra vocês aqui no YouTube, eu consumo muito o YouTube, mas é algo que a gente tá vendo de casais mais velhos, né, de como é que eles usam a tecnologia, de como é que eles lidam com isso, pra gente também moldar a maneira como o nosso lar acontece, a maneira como a nossa vida funciona. Não é bem uma regra do nosso casamento, mas é algo que a gente está construindo em família. Inclusive, o parêntese dentro do parêntese. O Pedro e eu temos gostos super diferentes para entretenimento, super diferentes. E a gente diz que se fosse depender dos nossos gostos em comum, a gente jamais teria casado, a gente jamais teria começado a se relacionar, porque a gente realmente tem gostos muito diferentes, né? Então, o nosso relacionamento não se sustenta baseado nas nossas séries preferidas e tal. Claro que quem tem tempo junto assistindo série, assistindo filme, ótimo, né? Mas se fosse depender de entretenimento, a gente não estaria junto definitivamente, porque nossos gostos são muito diferentes. Uma outra regra, e essa aqui é difícil especialmente pra mim, sabe? Por causa do meu próprio coração pecaminoso, não por causa do meu marido necessariamente, mas por causa do meu próprio coração pecaminoso, nós tentamos, ao máximo, presumir o melhor do outro. Deixa eu dizer o que isso significa na prática. Isso foi o Pedro que me disse uma vez, quando a gente tava namorando. E nossa, isso é uma coisa boa pra gente levar pro nosso casamento, né? Presumir o melhor do outro. E a gente fala disso nas pequenas coisas em casa. Por exemplo, Pedro deixou uma roupa, foi trocar de roupa, deixou a roupa toda espalhada em cima da cama. Então eu penso que o que foi que aconteceu? O Pedro deixou a roupa em cima da cama. Não é porque ele me odeia, não é porque ele não gosta de mim, não é porque ele quer ver a casa bagunçada e faz aquilo pra me irritar. Não, ele deixou ali em cima da cama as coisas, né? O Pedro disse que ele levava muito isso pra vida dele, assim, de pensar que a pessoa fez isso que eu não gosto e tal. E às vezes é só uma coisa pequena, foi uma falta de atenção da pessoa. Você pode chegar e dizer pra pessoa que você não gostou, pode chegar e dizer pra pessoa, olha, tem mais atenção quando você for fazer isso. Mas se você pensar, não, nossa, é porque, homem é assim mesmo. Né, porque ele faz isso aqui pra tirar minha paciência. É mesmo, sabe? Você casou com a pessoa, né, e a pessoa faz coisas pra te irritar, pra tirar tua paciência. Será que é isso mesmo, né? Então a gente tenta presumir o melhor do outro nisso. Se, Pedro esqueceu de levar o lixo pra fora, né? Eu tô usando exemplos dele porque sou eu que tô gravando. Se fosse ele aqui falando, ele, né, usaria meus exemplos, né? E nisso, gente, isso foi muito difícil pra mim no começo. O Pedro já tinha mais isso na cabeça dele, sabe? Fundamentado. Mas isso foi muito difícil pra mim no começo, sabe? Porque eu queria as coisas do meu jeito ali na casa. E então, se o Pedro não fez, né, determinada coisa do jeito que eu queria, é porque ele não faz direito, é porque isso, por causa daquilo. Não, é só porque, né, da próxima vez eu vou chegar e vou dizer, olha, você poderia fazer isso dessa forma e tal. E tem dado certo, gente. Claro que é difícil, são duas pessoas diferentes, então a gente não é homogêneo, a gente não é uma cópia do outro, nós somos diferentes. Então, até coisas que a gente vai aprendendo, vai demorando um tempo diferente pra gente aprender. Mas eu tenho eu tenho trabalhado muito a minha paciência nisso, né? De presumir sempre o melhor do meu marido. Meu marido é a pessoa que eu mais amo no mundo. Então, se tem alguém de quem eu vou presumir o melhor, esse alguém é ele, né? E eu também tenho encontrado muita graça pra quando eu erro, né? Porque é muito fácil quando nosso cônjuge erra, a gente querer explodir ou dizer, você sempre faz isso, você sempre faz aquilo, você faz isso pra me irritar, né? Aí é fácil pra gente, porque a pessoa errou. Mas eu tenho encontrado muita graça pra quando eu erro, né? Então, eu sou muito esquecida mesmo. Teve uma fatura, por exemplo, que eu esqueci de pagar. Nossa, e o Pedro me falou pra eu ficar atenta e tal. Eu esqueci. A gente teve que pagar juros ali, porque eu esqueci o negócio. E assim, eu fico, meu Deus, eu vacilei. Como assim? Eu sou a pior pessoa do mundo. E o Pedro podia dizer, olha, você sempre faz isso, você é esquecida, você... gente, eu sempre pago a língua, porque o Pedro diz assim, olha, tu vai esquecer de fazer isso, faz isso aqui, faz isso aqui. E eu, não, deixa, né? E aí ele podia esfregar na minha cara, olha, eu disse pra você fazer isso, você sempre esquece, não sei o quê. E não, eu também encontro graça nisso, sabe? De presumir o melhor. E é uma via de mão dupla, tanto eu estendo amor, graça ali pro Pedro quando ele erra, e ele estende a mim esse amor e essa graça, sabe? Como eu disse, é difícil, né? Meu primeiro pensamento é, não, porque isso, porque aquilo, né? Mas aí eu lembro dessa regra de presumir o melhor, que meu marido me ensinou, e, enfim, né? A gente vai caminhando cada vez melhor nessa jornada do casamento. E tem uma outra coisa legal também, que isso eu aprendi, fui aprendendo com outros casais, sabe? Eu lembro da Francine.
a Francine Veríssimo Walsh, dizendo que o marido dela sempre ganha medalha de prata, ele não ganha medalha de ouro, porque a medalha de ouro é se ele entrasse na cabeça dela e não, ela quer ganhar de aniversário isso, aquilo, quer fazer isso e aquilo, e ele fazer sem perguntar pra ela, sem que ela precisasse dizer. Mas aí ele ganha medalha de prata. Por quê? Porque ela chega lá e diz, olha, no Dia das Mães eu queria ganhar isso, eu queria um café da manhã na cama, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo. E aí a pessoa vai lá e faz, sabe? E à primeira vista parece pouco romântico isso. Mas, gente, não é muito melhor você ter uma comunicação aberta, e você dizer, olha, no dia do meu aniversário eu gostaria de ganhar isso, eu gostaria de fazer aquilo, eu gostaria que você fizesse um café da manhã pra mim. Então a gente tem trabalhado aqui em casa ser claros, né? Ser claros com relação ao que eu quero receber, como eu quero ser amada, o que eu quero que o outro faça pra mim e por mim, né? Isso, gente, facilita tanto a vida, porque às vezes a gente quer tanto que, ai, Dia da Mulher, meu marido não lembrou de mim, eu fiquei assim, olhando pras outras mulheres, ganhando coisas. Eu cito o Dia da Mulher porque, por exemplo, é uma data que pra mim não quer dizer nada, de verdade. Não é algo que eu queira ganhar flores, que eu queira ganhar chocolate. Eu vejo mulheres que são surpreendidas com os buquezão e tal, e que pra elas isso é importante, pra mim não é importante. Mas, por exemplo, meu aniversário, eu quero comemorar 10 vezes no mês. Né? Então aí eu quero morrer de celebrar. Então a gente vai comunicando os nossos gostos, comunicando aquilo que a gente quer, e a vida fica mais fácil, sabe? Porque às vezes a gente briga tanto porque a gente é orgulhoso e não quer dizer ou quer que a pessoa adivinhe. E isso tem nos ajudado, foi coisa que eu aprendi, né, com as pessoas aí, que tem sido uma benção aqui em casa. Esses são os nossos combinados, as nossas regras aí, algumas vêm desde o namoro, outras nasceram ali com o casamento, outras a gente tá implementando e vendo, né, são coisas que, como eu disse, a gente tem uma vida inteira pra construir juntos, mas que já tem nos ajudado hoje, né, então a gente não precisa, quando eu tiver 20 anos de casada eu vou pensar a respeito de casamento. Não, a gente já tem hoje, né, pra poder tentar viver bem, aprender com quem já tem esses 20, 30 anos de casados. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham tirado um insight ou outro, não necessariamente, como eu disse, desses combinados, mas de coisas que fazem sentido pra vocês, coisas que estão pautadas na palavra de Deus, coisas que vão tornar a vida de vocês como casal, como família, melhor. Quarta-feira tem vídeo respondendo as perguntas de vocês que eu vou gravar com o Pedro. Manda esse vídeo pra alguém, pro seu cônjuge, pro seu namorado, pro seu noivo, pra sua noiva. Manda aí pra alguém que vai gostar de saber desse conteúdo, que vai gostar de ver esse conteúdo. Deixa um like nesse vídeo, isso é muito, muito, muito importante pra mim. Você me ajuda demais. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.